Alô, você! Olha eu aí! Olha, hoje nós vamos dar mais uma videoaula, tá? O segredo que as indústrias não contam para você, né? O chocotone. Hoje nós faremos o chocotone. E olha, para não ficar com muita conversa, né? Aqui já está a bacia, tá? Aqui já está todos os produtos que nós vamos usar. 12 gemas de ovos. Olha, vamos fazer o seguinte, tudo o que você vai usar vai estar na descrição do vídeo, tá bom? Eu vou aqui mostrar para vocês, ó, aqui está o ovo, aqui nós temos a margarina, aqui nós temos chocolate em gotas, ó, chocolate em gotas, tá? Nós temos açúcar, sal, água, fermento fresco, tá? Aqui é fermento fresco. Se você for fazer com fermento seco, é só você usar metade da receita que eu estou usando aqui de fermento fresco. Fermento fresco tá lá na descrição do vídeo, a quantidade. Se você for fazer com seco, é a metade, tá bom? E aqui também está a farinha. A farinha eu vou falar sobre ela, porque no vídeo do panetone teve lá um probleminha, que o pessoal ficou me perguntando quanto que eu usei a mais. Aqui tem 1 kg de farinha, tá bom? Eu creio que nós vamos usar 1 kg, no máximo 1,150 kg, tá? Mas eu informo para vocês quanto a mais nós usamos. Aqui tem 1 kg de farinha. O restante estará tudo na descrição do vídeo. Então vamos ao passo a passo. Como é que nós vamos fazer o panetone, o chocotone para esse Natal, para que você ganhe bastante dinheiro, tá bom? Então vamos iniciar. A gente sempre vai iniciar fazendo aquela tão comentada esponja, certo? Então vamos colocar aqui a bacia, tá bom? Vamos colocar a bacia aqui e já vamos colocar, ó, dessa quantidade de farinha nós vamos colocar um pouco. Não tem quantidade, né? Lá eu falei meio quilo, aqui vamos colocar um pouco. Vamos aqui dobrar a manga, porque agora nós vamos fabricar a massa. Quer dizer, vamos fabricar a esponja primeiro, né? Pego todo o fermento e coloco o fermento aqui dentro, tá? Então, quando o fermento é fresco, nós temos que fazer o quê? Nós temos que soltá-lo na farinha, ó. Faça esse processo, seu fermento ele vai agir melhor, tá bom? Explicando o porquê da esponja. A esponja é simplesmente para que você saiba se o seu fermento está bom ou ruim, tá bom? Porque aí você não perde todos os outros ingredientes se você fizer imediatamente, for colocando todos os ingredientes. Você faz primeiro a esponja e ela vai dobrar de tamanho, tá? Ó, coloquei um pouquinho de farinha e o fermento que eu estou usando. Agora eu vou colocar água. Aqui, a água também eu vou falar, tem 200 ml de água. Essa massa eu farei com 200 ml de massa, com 200 ml de água. Tá bom? Então vamos lá. Vamos dar uma mexida, tá? Para fazer a esponja. Vamos fazer a esponja, tá? Não vai dar uma esponja, né? Não faça uma massa seca, tá? Então você coloca um pouquinho lá. Esse pouco de farinha é por volta de 200 gramas, 300 gramas no máximo, tá bom? Ó, para você fazer uma esponja, é isso aqui, ó. Tá? Isso é esponja. Ó, você vai fazer uma esponjinha legal e vai deixar ela crescer. Água, temperatura ambiente, tá?
Quando é na máquina, aí nós colocamos a temperatura da água gelada, tá? Mas aqui pode ser na temperatura ambiente. Em qualquer estado do Brasil que você esteja, não tem problema, tá? Ó, pronto. A esponja já está pronta. Ó, uma massa bem molinha, tá vendo? Ó, uma massa bem molinha. Vou colocar aqui um pouquinho de farinha aqui somente para tirar da minha mão. Ó, só para tirar da minha mão. E vamos deixar ela aqui por volta de 30 a 40 minutos, tá bom? 30 a 40 minutos. Pronto. Os farelos estão espalhados? Não tem problema, tá? Porque eles ficam grudando na sua mão. Então você pode deixar ele aqui na massa e você tá vendo se o seu fermento tá bom. É só isso. Ah, tem pessoas que contam historinha aí sobre a esponja, mas a esponja, o propósito da esponja é este, tá? E agora a gente vai tampar aqui essa esponja, tá? E vamos deixar crescer durante 30 a 40 minutos. Assim que ela crescer, nós voltamos aqui para começar a construir a massa. Tá bom? Já voltamos, hein? Ah, olha como que ficou a esponja. Ó, como tá, ó. Dobrou de tamanho, tá vendo? Aí, ó. Assim é que tem que ser. O seu fermento vai estar bom, tá? Agora nós vamos começar a construir a massa. Vamos começar pelos ovos. Ó. Agora você pode pôr tudo junto, tá bom? Ó, põe os ovos, o açúcar. Cada um faz de um jeito. Esse é o meu jeito de fazer. Aqui está a margarina. Vamos tirar aqui o restante da margarina. Fazer um jeito simples para você poder fazer na sua casa também. E ganhar dinheiro, mesmo fazendo na sua casa. Tá bom? O sal, quando a massa estiver quase pronta, aí sim eu coloco o sal. Tá? Então aqui agora nós vamos dar aquela mexida para poder começar a construir a massa. Tem pessoas que me perguntam, poxa, mas eu posso colocar 6 ovos? Olha, eu vou ser bem sincero, essa é a minha receita, tá bom? Essa é a minha receita. Você quer fazer a sua receita? Sem problema nenhum, pega a minha como base e modifica e vê se fica bom. Quando eu fiz, eu cheguei em 12 gemas. É o melhor panetone que eu fiz, tá? Ó. Agora nós vamos começar a colocar farinha, tá? Coloca um pouco e vai construindo a sua massa. Daqui a pouco a gente vai começar a fazê-la na mão, tá? Vou deixar hoje a massa um pouco mais molinha, tá? Não vou deixar a massa tão firme. Oi! Pronto. Vamos pôr a mão nesse negócio, porque, né? Já deu para mexer, mexi bastante. Agora vamos começar a colocar a mão na obra. Nosso chocotone vai sair delicioso, hein? Aí a gente vai, coloca mais um pouco de farinha.
muitas se fala sobre sovar as massas, né? Essa massa é uma massa mais leve, não é uma massa tão pesada quanto as outras massas, né? Porque é uma massa de chocotone, tá? Líquido da massa, às vezes, tá? Por que que eu coloco só 200 ml? Aqui, ó, só coloquei 200 ml, ó como a massa ainda tá mole. E eu já usei quase toda a farinha, tá vendo? Por que que isso acontece? Por causa do líquido da gema de ovo, tá? Por causa que a gema também tem líquido. Margarina também tem um líquido na margarina. Então, vai devagar com a água. Ó, a massa já está ficando uma massa, ó, tá? E nós não vamos sovar demais essa massa hoje, tá? Nós não vamos sovar tanto ela hoje. Coloquei 1 kg total de farinha aqui, ó, para terminar a construção da massa. Vou pedir para minha assistente pesar mais 200 gramas de farinha para mim, tá? Para ficar aqui de reserva. Se eu precisar, aí eu faço ela, eu coloco ela. Pode ir lá, minha assistente. Por favor, passa aí, pode passar, não tem problema não. Mas essa massa já está quase no ponto que eu preciso para fazer. Ó, ela já está, ó, tá vendo? Aqui nós já vamos passar a sovar essa massa, tá? Daqui para frente nós vamos colocar ela na mesa e vamos dar uma sovada nela, só para dar o ponto final da massa. Ela já está construída, tá? E agora, no ponto final dela, o que que vem? Vem o sal. Ó, agora coloco o sal, tá bom? No final. Por quê? Porque o sal dá o ponto final na massa. Tem muita gente que já coloca, tem muitas receitas que eu faço que eu já coloco o sal junto, mas panetone e chocotone eu gosto de fazer assim, bom? E dá um ponto melhor no tempero da massa. Como você está sovando, o sal vai penetrar. Agora minha assistente vai tirar tudo daqui da mesa, vai liberar a mesa para mim. Ó, ó o ponto da massa, ó. Já tá dando um ponto, tá? E eu quero, igual eu falei, eu quero uma massa mais molinha desta vez. Eu não quero uma massa muito firme. Agora, detalhe. A gente tem duas coisas a se fazer. Ou a gente faz essa massa, tá? Por favor, minha assistente, tira essa bacia daqui pra mim, por favor. Pega o óleo aqui pra mim, por favor. Ela tá com vergonha de entrar aqui. Você pode continuar colocando farinha, tá? Ou coloca um fiozinho de óleo na mesa. Põe um pouquinho mais. Só um fiozinho de óleo, tá? Pra a gente poder colocar a massa em cima. Pra quê? Por que que uso óleo? Pra massa não grudar totalmente, ó. Olha a diferença, tá? Esse óleo é somente para isso, ó. É um fio de óleo, ela gruda menos na mesa, tá? Ela colocou 200 gramas a mais de farinha ali, tá?
eu já coloquei a massa na mesa. E agora nós vamos começar a usar o restante da farinha que ela colocou adicional aqui, 200 gramas, para dar o ponto final da farinha, dar o ponto final da massa. Vamos tirar da mão. Tudo feito à mão. Poderia estar fazendo na minha maceira, mas para ensinar vocês, estou fazendo à mão, tá? Para vocês fazerem aí na casa de vocês. Sovar a massa é você colocar um pé para trás e um pé para frente, ao lado da mesa, e abrir a massa. Ó, isso você está sovando a sua massa. Isso tudo eu faço para ensinar vocês o dom que Deus me deu. Ó, a massa já está chegando no ponto que eu quero. Eu não quero que ela fique mais do que isso aqui, tá? Ela não vai ficar mais do que isso. Colocarei aqui, ó, mais um fiozinho de óleo. E agora eu vou trabalhar no óleo, tá? Não vou pôr mais farinha nela. Agora eu vou soltar tudo aqui da minha mão. Tá? Para soltar eu vou usar a farinha para soltar, mas para sovar eu não vou colocar mais. Depois eu passo para você quanto foi que usou de farinha a mais. Ó, soltando tudo da mão. Agora a gente vai dar aquele fiozinho de óleo novamente, tá? Mais um fiozinho de óleo. Poderia ser água. Ao invés do óleo aqui, você poderia molhar a sua mão com água. Mas eu não vou fazer com água, tá? Vou fazer como eu faço aqui. Porque o óleo também ajuda o seu chocotone a dar uma dourada. Ficar douradinho, tá? Ó, aí ó. Já não está mais grudando na mão, tá vendo? Ó. Não colocarei mais farinha. E agora eu vou pedir para minha assistente, para ela pesar o restante da farinha que ela usou. Vamos ver quanto que eu usei aqui a mais, tá? São truques que a gente vai adquirindo ao longo do conhecimento de trabalho da gente. Sempre que precisar, põe mais um fiozinho de óleo. Esse óleo é somente para você trabalhar melhor a massa, tá? Não vai óleo na receita da massa, vai margarina. Quanto deu? 170. Então nós usamos mais 30 gramas, tá? Então deu 1 kg essa massa, deu 1 kg e 30 gramas, tá? Ó, ela já está construída. E agora eu vou fazer diferente do que eu fiz, tá? Ó, a massa já está construída. Agora eu vou fazer diferente do que eu fiz. O panetone, eu construí a massa, já cortei, já recheei. Agora do chocotone, eu vou fazer um outro jeito, que também é igual ao do panetone, mas tem uma certa diferença. Eu vou deixar ela descansar, tá? Eu vou deixar ela descansar por volta de meia hora, 40 minutos também, tá bom? E ela vai aumentar. Vou pegar a bacia novamente e colocar ela dentro da bacia e vou deixar descansar por 30 a 40 minutos. Está aqui. Agora a gente vai deixar ela descansar e depois a gente volta, tá bom? E agora a massa já descansada, já passou mais ou menos 30 a 40 minutos.
tá? 30, 35 minutos. Aí como ela está. Agora nós vamos cortá-las, vamos recheá-las com as gotas de chocolate que está na geladeira, tá bom? As gotas de chocolate estão na geladeira. A minha assistente vai pegar para mim as gotas de chocolate que estão na geladeira. Eu vou tirar a massa. Para poder cortar. Tá? Vou colocar aqui, ó. Agora sempre trabalhar com um fiozinho de óleo na mesa, tá? Para a massa não grudar, tá? Aí, ó, a massa crescida, descansada. E agora nós vamos modelar. Ó, as gotas eu coloco na geladeira porque a nossa mão é quente, tá? Na hora de modelar pode derreter as gotas, tá bom? Viu? Ó, a massa, como eu passo um pouquinho de óleo, ó, não gruda, tá? Aí você tira ela da mão, como se você fosse fazer brigadeiro. Brigadeiro a gente passa margarina, correto? Agora nós vamos dividir a massa e pesar a massa para ver quanto que ela tem, tá? Para ver quantos panetones vai dar com esse 1 kg de massa. Ó, a gota de chocolate eu vou colocar uma colher de farinha aqui, ó. Ó, uma colher de farinha para polvilhar elas também, ó, como faz com as frutas cristalizadas. Aí, ó. Elas estão geladas e polvilhadas. Ó. Aqui tem 600 gramas de gotas de chocolate. Por favor. Obrigado. Vamos tarar. Taramos. E ela tem 884. 1,884 kg deu esta massa, tá? Vamos tirar a balança e vamos dividir 1,884 kg. Quantos vai dar? 400 gramas de cada um. Ó, 400 gramas, tá? 400 gramas. Nós teremos 400 gramas tem aqui. Se você quiser colocar farinha também, não tem problema não. Ó, essa última massa, tá? Um pouquinho de óleo, passa a mão para não grudar. Aí, ó, já não gruda mais, tá vendo? A última massa ficou com 281. Então você vai fazer um panetone um pouquinho menor. Nessa aqui, ó. Deu 4, tá? E vai dar 4 e mais um pouquinho. Essa receita. Aí isso aqui é só uma base para você usar. Se você for fazer quantidade para vender, você já sabe, né? Agora nós vamos abrir a massa para colocar o recheio. Então, vai fazendo assim. Agora nós vamos abrir a massa. O recheio, por que 400 gramas? Quando você for fazer panetone para vender, normalmente você tem que fazer o chocotone, perdão. Você tem que fazer ele com 450 gramas. 450 gramas. Se você coloca aqui 400 gramas de massa, você coloca no mínimo, tá? Você vai colocar no mínimo 125 a 150 gramas de gotas de chocolate, tá? Porque aqui tem 600, vai dividir por 4, terá 150 gramas por chocotone.
Como deu um chocotone a mais, você pode colocar aqui aproximadamente 130, 140 gramas, que o restante você vai colocar nessa pequena, tá bom? Vamos pesar aqui as gotas de chocolate, 130 gramas, tá? Para você colocar o seu chocotone. gramas, ok? Então todos os chocotones terão 130 gramas. O restante que sobrar daqui vai nesse menor, tá bom? Vamos lá, vou montar um aqui para que vocês vejam, depois eu monto outros. Espalhe, tá? Espalhe o seu chocolate na sua massa toda, total. E você vem modelando agora ela, ó. Vem pressionando sua massa. Ó, feche ela toda com as gotas dentro, tá? E agora você vai modelar ela para que as suas gotas fiquem dentro da sua massa. Vai ficar umas para fora, umas para dentro, mas se você fizer assim, toda a sua massa terá gotas de chocolate. Ó, a massa tá bem molinha, né? Tá do jeito que eu queria. Ela fica um pouco mais grudenta, mas não tem problema. Ó, se você ver, ó, tem chocolate em toda a sua massa. Aí você vai colocar na forminha, sempre no meio, tá? Porque ela gruda, ó. Coloque no meio, tá? Viu? Agora você vai colocar para descansar, tá? Agora é hora de colocar para descansar. Você pôs, modelou e agora vai colocar para descansar. Sempre não se esqueça, tá? Ó, para a massa não grudar igual tá grudando assim, sempre coloque um pouquinho de óleo, tá? Pegue, se você tiver aí, ó, tem uma forma de você tirar a massa da mesa. Melhor forma, qual que é? Pegue uma espátula sua aí e pronto, ó. Vamos montar mais uma, tá? Abra com rolo a sua massa um pouco, tá? Não precisa de abrir muito. Abra um pouco a sua massa. Aí, ó, já tá bom aqui. Aqui eu já tenho 130 gramas aqui, tá? Já foi pesado, 130. Na própria forminha eu coloquei. Agora você espalha na sua massa, dá uma leve pressionada para que as gotas já venham estar grudando na sua massa. E aí você começa a fechar a sua massa. Ó, vai fechando a sua massa. Tem técnicas de pessoas que fazem diferente, tá? Cada um tem a sua técnica. Essa é a minha. Depois do panetone fica com recheio em todo o panetone. Olha, se você olhar, você já vai ver, ó. Ó, em todos os lugares tem gotas de chocolate, tá bom? Aí você pega, ó, você fecha direitinho ela, tá? Tem que na sua modelagem você tem que fechar ela bem direitinho, deixar ela bem redondinha, tá bom? Ó, pega a forma, põe no meio, tá? Para o seu panetone crescer direitinho, pro seu chocotone crescer direitinho. Vamos para a próxima. Da mesma forma, fiozinho de óleo. Se você quiser colocar farinha, você pode colocar farinha, tá? Mas quanto mais farinha você coloca, lembre-se, sua massa vai ficando mais firme. Ó como é que essa massa abre bem só na mão, ó. Ó que massa molinha, ó. Essa eu não vou nem usar o rolo para vocês verem que na própria mão você já consegue fazer, tá? Vamos aqui pesar novamente, porque eu não pesei todos. Deveria ter pesado todas as gotas, já deixado separado. Vamos pesar aqui 130.
é um vídeo ilustrativo, não é ilustrativo, é ilustrativo. Para você aprender de fato como ganhar uma grama, 132 gramas, tá bom? A minha assistente agora vai pesar o restante para vocês verem, tá? Vou colocar na massa. Vou espalhar, bem espalhado, 130 gramas, tá? Vou espalhar, ó, tá bem espalhado, tá vendo? Ó, dá uma pressionada. Aí nós vamos modelar. Eu acho assim mais legal, ó, tá vendo? Aqui, ó, uma pulou pra cá e já ficou na massa já, ó. Eu acho assim bem mais, fica muito mais legal na hora de o panetone crescer. Ele não vai expulsar as gotas de chocolate para baixo. Ele vai ficar espalhado, ó. Aqui, ó, você fecha, se acontecer isso, fecha e em círculo modele bem modeladinha, ó. Tá fechadinha, tá bem modelada. Vamos colocar no meio, beleza? E vou para descansar. Vamos para a próxima. A mesa já está com óleo, não vai grudar. Essa também vou abrir na mão para vocês verem, porque a massa está muito da hora. Ó, e vamos colocar as gotas de chocolate. Vamos ver quanto que vai dar para aquela massa que deu 280. Vai sobrar 80 gramas, 90 gramas para ela. Já que ela não deu o peso que ela deveria dar, deu 4 massas de panetone, de chocotone, mais 280 gramas. Essa receita de 1 kg. Ó, olha como tem chocolate em toda a superfície e a parte interna. Beleza? 4. E agora esta que deu 280. Quanto que deu aí? 90. Aí, sobrou 90 gramas. Como essa tem 280, esse chocotone de 280 gramas aqui, ele vai ficar bem recheado. Só não deveria ter tanta farinha assim, tá? Muita farinha na massa, nas gotas. Tá? Ó, muita farinha nas gotas. Então vamos tirar. Isso também você tem que aprender a fazer, ó. Tira um pouco da farinha, tá? Tira na mão mesmo, peneira, entendeu? Você pode peneirar, mas você pode tirar na mão também, ó. Você tira o excesso da farinha, tá bom? Ó, na prática, a gente vai fazendo assim, ó. Mas você também pode, numa peneirinha, certo? Vai cair toda a farinha que você não vai usar, ó. Tirou toda a farinha, põe lá na sua massa. Vamos tirar esse excesso que ficou aqui, ó. Vamos tirar esse excesso. Isso aqui eu tô fazendo dessa forma para te ensinar mesmo como que você deve fazer, tá? Voltando aqui, espalha da mesma maneira. Ficou com um pouquinho mais de farinha, mas não tem problema, tá? Não pode ter farinha em excesso. E vamos fechá-lo, fechando e modelando, tá? Sempre em círculo, tá? Sempre em círculo. Ó, essa rasgou, mas não tem problema, tá? Não tem problema não. Vamos fazer aquele truque de fiozinho de óleo. Ó, fiozinho de óleo, espalha na mesa, põe a massa lá e vamos, ó, colocar todas as gotas juntas. Tira do óleo, você pôs no óleo, ela já não vai grudar mais na sua mão,
Você vai modelar, ó, como tem gotas de chocolate por todos os lugares, tá vendo? Essas que estão por fora, para que elas não caiam na forminha, você pega, põe por baixo, tá? Vai pondo por baixo, ó, sempre por baixo. Aí, ó. Agora, ó como a modelagem já ficou diferente. Tira essas, põe por baixo. Você não quer que as suas gotas caiam do chocotone, tá? Você poderia usar uma forminha menor, mas eu vou usar de meio quilo mesmo. Depois de crescido, vocês vão ver como que ela ficou. Aqui, ó. Essa daqui como que ficou menor. Tá vendo? Tá vendo? Bem? Beleza? Viu como ficou menor? Mas ela, você pode fazer os mini panetones com essa aqui. Ela ficou com 280, você pode cortar ela, 100 gramas, tá? Fazer os mini panetone. Agora, vou mostrar para vocês aqui, ó, como é que ele está. E agora vai crescer, vai descansar. Por volta, pode baixar. Vem até a minha aqui agora. Agora sou eu que vou falar com vocês. Então, panetone aqui já para descansar. Vamos deixar eles descansar por volta de 2 horas, tá bom? Quando ele tiver no topo da forma, tá? O crescimento da massa estiver no topo da forma, está na hora de você colocar para assar. E aí você pode fazer duas coisas. No panetone, eu corto no meio em X e coloco um pouco de margarina. No chocotone, se você não quiser fazer, como a massa já é um pouquinho mais mole, não tem necessidade. Ela cresceu, está no topo, você aquece o seu forno, pré-aquece ele a 170 graus, 170, 180, vai depender do forno, tá bom? E aí você coloca para assar por 40 minutos. Normalmente é 170 graus por 40 minutos, tá bom? Assim que ele tiver crescido, eu volto para mostrar para vocês a hora de assar, tá bom? Um abraço. Olha nós aí de volta. Olha, os chocotones já estão a ponto de ir para o forno, tá? Vou mostrar aqui para vocês. O forno já está pré-aquecido, tá? O forno está pré-aquecido, ó, tá lá, ó, a luzinha dele aqui, ó, ligada aí, ó, olha lá, ó, tá pré-aquecido, 170 graus. E já vou colocar esses chocotones aqui dentro. Só que eu vou, antes disso, eu vou falar para vocês o seguinte: na confecção da massa, vocês não me viram colocando a essência na massa do chocotone. Foi uma falha, mas são igual foi lá no vídeo do panetone, são 2 colheres de essência, 2 colheres de sopa de essência de panetone, tá bom? Para que fique com aquele aroma gostoso de panetone. Nessa massa também, tá? Foi colocado 2 colheres de sopa de essência de panetone. Se você quiser colocar mais, pode colocar. Se você gostar mais daquele aroma, pode colocar 3 ou 4 colheres, não tem problema não, tá? Só para ficar registrado que as pessoas vão comentar, né? Ah, eu não vi colocando a essência e tal. Mas a essência foi colocada, são 2 colheres igualzinho, tá lá no vídeo do panetone, no chocotone também é igual. Agora eu vou colocar aqui no forno, tá bom? Um segundinho, vamos pegar a forma aqui, vou chamar minha assistente para colocar a forma aqui, por favor. Daqui a 40 minutinhos vai estar pronto. Ó, esse forno é um forno industrial. Eu podia estar assando no que eu normalmente asso, né? Que é esse aqui também. Mas esse aqui também é industrial. Mas ele também é igual, assim, quase parecido com o convencional. Aquele forno de cozinha que vocês têm. Tá bom? No forno de cozinha, 40 minutos. Ou até ficar bem douradinho. Por 40 minutos, 170 graus, tá? 180 não tem problema, mas até ficar bem douradinho, tá bom? Daqui a pouco a gente volta para mostrar para vocês a continuação
do chocotone. E ó, todas as vezes que vocês ouvirem falar eu falando, ah, o panetone, não é panetone, é chocotone, tá bom? Um abraço. Voltando, aí, 40 minutos depois, vamos tirar os chocotones, já estão assados. Por favor, minha assistente vai tirar ali pra mim. Aí, olha como que eles estão. Ó, bem assados. Ah, aquele de 280, ó, como que ficou, tá? Esses aqui tem meio quilo. Ok? Aí, agora nós vamos esfriá-los assim como foi feito no panetone. Você pega espetinho de churrasco e perfura ele bem na base, tá? Bem na base, ó. Como ele tá quente, eu tô colocando um pano embaixo e um pano na lateral ali para poder segurar, porque tá queimando a mão, tá bom? Aí, ó. Você perfura ele. E vamos colocar ele para esfriar agora. Vamos virá-lo. Aí, muito bem. Aí, você arruma uma banquetinha, alguma coisa e coloca ele para esfriar, tá vendo? É, a minha assistente aqui que tá, né? A perfuração da minha assistente que foi da hora, né? Ela perfurou um lado do lado, outro do outro, né? Vamos lá, minha assistente, segura o celular para mim, por favor. Aqui. Vamos lá, vamos pegar mais um. Vamos lá. Tá quente, por isso que eu tô tendo que usar os panos aqui, gente. Então vamos lá. Ó, bem na base, tá? Você coloca bem na base dele, ó. Fura na base e leva também na base. Tá bom? Ó, tá pegando no pano aqui. Mas tudo bem. Agora nós vamos fazer com o outro na base e vamos levar na base. Agora a gente vai tirar o pano daqui porque tá atrapalhando esse pano. Ó. Agora a gente vai virar eles aqui. Ó. Aí, o segundo tá bem apoiado, tá vendo? E assim você vai deixar ele assim de ponta cabeça. Olha, pode deixar bastante tempo, tá? Eu normalmente falo pra você, para que ele esfrie e fique legal, tá? 20 horas. Mas você pode deixar 10 horas, 12 horas. Aí quem que determina é você. Isso aqui é o segredo do panetone e do chocotone, que as indústrias não contam pra você. Mas eu conto, tá bom? Agora eu vou espetar os outros. Um abraço. Bom, eu coloquei eles para esfriar, só que faltou uma coisa igual faltou lá no outro, no panetone. Mas eu tenho vídeo lá especificamente mostrando ele cortado. As pessoas pedem, ah, mas você não cortou. Então eu vou cortar o chocotone para vocês verem como ele ficou. Tá quente ainda, tá? Depois de frio fica muito melhor, a massa fica mais airada ainda. Então eu vou cortar ele aqui, ó, mesmo quente. Tchan, 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 né? Fazer o tchan, 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 porque eu não sei como é que tá aqui dentro, tá bom? Então vamos ver como é que ficou. Olha aí que beleza, ó. Olha como o chocotone, olha como o chocolate está bem distribuído. Tá vendo? Tem até fumaça. Esse aqui é o pequeno. É o de 280 gramas que está com 350 gramas mais ou menos. Esse aqui, ó. Tá bom? Ó como que ele já ficou, ó. Olha a massa dele como é que tá. Ó. Ó. A massa como é que já está cortando, ó. E tá quente ele, ó. Tá? Tô colocando a mão porque isso aqui a gente vai comer, tá? Ó, a massa já está uma massa bem macia, ó. E quando você vai deixar ele de ponta cabeça, a massa ela vai descer aqui, ó, vai ficar mais airado ainda, tá bom? Um abraço para vocês, muito obrigado pelo carinho, curta nosso vídeo aí, tá bom? E olha, vá também no nosso vídeo de panetone, que está aí para vocês aí,
tá? Nós temos lá também a receita de panetone. Ó que bonito que ficou. Opa, deixa eu mostrar mais aqui. Muito bem, hein? Um abraço.